O que leva uma capixaba de 21 anos a vencer em Cannes com seu primeiro filme. Maitê Costa Nali conquistou o prêmio de melhor filme de justiça social com Camille, um filme que fala sobre violência doméstica e abuso infantil. Em entrevista à S Brasil, a diretora fala sobre todos os detalhes da produção do filme, bastidores e seus planos para o futuro. Maitê, queria primeiramente te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar falando com você. Você cresceu em Vitória e você cresceu cercada pelo teatro, pelas artes, mas como que surgiu esse interesse pelo cinema, pelo audiovisual? Menina, então, cresci em Vitória, sou capixaba da Gema, morei no centro ali a vida toda praticamente. Aí tava sempre no Carlos Gomes, na Fafi, na Fames. Sempre gostei demais. O cinema, especificamente, ele veio dos meus pais, né? Meu pai, ele é diretor, minha mãe é roteirista e eles tinham uma produtora em Vitória. E aí, quando eu fiz 14 anos, a gente mudou juntamente com a produtora para São Paulo, que é onde eu moro atualmente. Então, assim, eles já, quando estavam em Vitória, faziam muito, muito comercial, muito vídeo, muito documentário também, já gravavam algumas coisas assim, mas quando a gente foi para São Paulo, que veio essa área mais cinema mesmo, e acho que eu não tive nem como fugir muito disso. E eu nem quis, na verdade. Então, eu acho que eu herdei isso deles, assim, né? Esse lugar do cinema, da arte no geral. Mas foi isso, foi essa história mais ou menos. Mas eu tenho essa paixão dentro de mim muito grande desde criança e sigo com ela. Mesmo sendo um processo natural, foi algo que você gostava de fazer, que você realmente tinha interesse, não é só uma herança. Hum. Não, 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 jamais. Eu acho que eu brinco que eu não sei fazer outra coisa. É isso, acho que eu nasci para isso e sigo nisso. Eles falam, não, sempre falaram, se você quiser ser médica, vai. Não quis, tô aqui. E aos 21 anos, você conquistou um prêmio em Cannes, algo sonhado e esperado, e que você conseguiu com o seu trabalho e com o seu primeiro longa-metragem, com o seu primeiro filme. Como foi todo o processo, desde o roteiro e até chegar na premiação? Menino, foi isso aí mesmo. Então, o que que acontece? A gente, o Camille, ele foi um filme que foi gravado em 2024, em maio. Esse filme ele surge da urgência do mundo, né? Acho que é um filme, um tema muito sensível, muito real, infelizmente. E o processo de roteiro, acho que foi um processo de muito estudo também, porque são histórias reais, a gente está retratando histórias reais, então existe esse cuidado também. Então, existiu esse processo, existiu o processo de filmagem, que foi muito rápido, a gente gravou esse filme em uma semana. É, Você falou que foi longa, na verdade ele foi média, deu quase um longa, mas ficou ali no média. E a gente gravou em uma semana, foi muito corrido, foi muito complexo. E aí depois teve a edição, a parte de edição e tal. Ok. Nesse ano agora, 2025, há uns meses atrás, abriram as inscrições, né, para o festival. A gente inscreveu e continuamos esperando nada. A gente só queria estar lá. Se a gente fosse indicado, ia ser muito legal. A gente ia poder falar, fomos indicados lá. Mas, e foi passando, a gente foi indicado, já foi para mim, já considerei uma vitória, fiquei extremamente feliz. E do nada a gente ganhou. E foi um susto, honestamente, foi um susto. Eu falei, gente, o que que é isso? O que que aconteceu aqui? E a gente ganhou e eu fiquei extremamente feliz. E acho que principalmente pela categoria. Acho que a categoria melhor filme de justiça social tem um peso muito forte.
Então eu fiquei muito, muito feliz. E teve um outro festival também que a gente escreveu, que foi em Los Angeles. A gente escreveu também esse mesmo filme no Festival de Los Angeles e a gente também venceu nessa mesma categoria. É incrível como a gente pode ver que produções brasileiras, produções capixabas, têm uma potência gigante e podem, assim, chegar a festivais internacionais e ganhar. Olha aí. Que história, né? Pois é, me surpreendeu, então que bom que esse foi o final dessa história, a gente pode falar isso, a gente venceu, é. E você falou que o filme, ele aborda temas muito sensíveis. O que motivou a escolher esse tema? Um tema extremamente relevante, mas um tema difícil de ser trabalhado. Eu acho que o que motivou foi essa urgência mesmo, né, que existe em torno desse tema. É um tema urgente, é um tema importante, eu não sei por que que a gente não fala mais sobre isso. A gente até fala, mas não o suficiente, pelo menos não o suficiente para impedir que aconteça. Eu não sei, eu acho que tá acontecendo o tempo todo ao redor da gente. Como não falar sobre isso, né? Nós como artistas, enquanto seres humanos, como que a gente não fala sobre isso? Como que a gente não discute uma coisa dessa e tenta urgentemente, desesperadamente mudar essa situação, que é a situação da violência contra a mulher, violência contra a criança. Então, eu acho que o filme ele surge a partir dessa urgência e aí a gente se junta com um projeto que se chama Quebrando o Silêncio, que é um projeto que é uma instituição que apoia essa causa, essa luta. E, e aí eles falam, não, vamos entrar junto nesse filme. E a gente faz esse filme com esse fim de propagar esse alerta, né? O filme, ele é um filme pesado, não é um filme leve, e eu não acho que tinha como ser leve, não é pra ser leve. É uma denúncia, o filme é uma denúncia. Sim, uma denúncia necessária, mas é isso, de ser um tema sensível. Mas também o filme passa a ser esse espaço para as pessoas conseguirem enxergar aquela história, conseguir se identificar, conseguir denunciar, conseguir sair daquela situação, ou identificar alguém que está dentro da violência e que você pode sim ajudar, que você tem sim que se meter, que você tem que estar ali presente e que você pode ajudar muito a pessoa. Exatamente. A gente quis trazer isso. No final, assim, não no final, ao decorrer do filme, desse lugar, desse olhar sensível também, como sociedade, para esse tema e para essas pessoas. Então, assim, como você identifica que alguém está passando por isso, mesmo que a pessoa não te fale? Você como amiga, né? A gente, ali na história, a trama principal é a Alana, que é uma documentarista que tinha essa melhor amiga Camille, tem essa melhor amiga Camille, que foi violentada pelo marido até a morte, ou quase isso. Então, e a Lana passa o filme inteiro perguntando como que eu não vi antes. Porque ela não me falou, eu não vi. Existe até essa culpa, mas assim, é a gente saber também identificar, mesmo não sendo dito, né? A gente ter esse olhar cuidadoso e sempre alerta a essa situação. Então, traz isso também, traz essa abordagem de como você se comporta em relação a isso, a gente como sociedade, né? Enfim. Uhum. E você comentou que foi feito em uma semana. Então, além de ser uma obra super sensível, um tema que precisa ser trabalhado com tanto cuidado, mas foi feito em uma semana. Como você conseguiu? Como foi administrar isso tudo dentro de um tempo tão restrito? Foi, foi difícil. Sempre é difícil, né? Eu acho que fazer cinema é difícil, cinema independente, cinema que não tem tanto apoio, que não tem essa verba aqui, porque, gente, a gente olha os filmes grandes, assim, as pessoas têm uma equipe gigantesca de gente, uma pessoa para cada função. A gente, ali no nosso caso, a gente tinha um acúmulo de funções, porque eu tinha uma equipe pequena e, sei lá, tinha o quê? Umas 15, 16 pessoas nessa equipe, 20 no máximo. É, fazendo esse filme em uma semana, a gente tinha um tempo limitado, a gente tinha uma verba muito limitada. Foi meu primeiro filme, então eu acho que eu também descobri que a direção tá para além
do criativo não é só você ser uma pessoa criativa e você sentar ali e ter essa visão artística. É você lidar com pessoas, é você ter que botar ordem, é você ter que chamar, gente, tá na hora, vambora, não tá mais na hora do almoço. E, sabe? Então, eu descobri isso. Então, foi difícil, mas a gente tinha uma galera muito empenhada também em contar essa história, uma galera muito parceira, e deu muito certo, assim, eu acho que a gente fechou nosso cronograma certinho, não teve nada que ficou pendente, que ficou faltando, graças a Deus. Eu acho que o fato da gente ter gravado tudo majoritariamente num lugar só, numa só locação, ajudou muito essa questão de logística. E a gente faz com a graça de Deus e Deus abençoe, deu certo nessa uma semana, mas foi complexo. E você comentou antes que a equipe era majoritariamente feminina. Então a gente está contando uma história de mulheres feita principalmente por mulheres, dirigida por uma mulher. Sim, foi. Isso me deixou muito feliz. Ah, principalmente, é que assim, a parte da edição de um filme também é uma parte muito importante, a montagem de um filme. E quem montou esse filme foi uma mulher, foi algo que a gente fez questão, porque quando você entrega um filme na mão de uma editora ou de um editor, aquela pessoa, ela tem aquele material em branco, ela pode reformular aquilo do jeito que ela quiser, sabe? Claro que ela vai seguir o roteiro, mas exige uma sensibilidade absurda também por parte do montador ou da montadora. Então, acho que foi muito importante a gente ter. Foi a Luana, que fez essa montagem, e foi muito importante ter a visão da Luana. Que é isso, é uma história que só. Acho que, de certa forma, é uma história que só ela pode contar. Como era uma história que só eu poderia contar. Como era uma história que a maioria da equipe que eram mulheres. Sabe, a roteirista é uma mulher. Então, querendo ou não, a gente quis ter esse cuidado também, porque como é que você vai botar outra pessoa pra contar uma história que é de uma vivência que ela não teve, que ela não sabe, de um medo que ela não tem, que ela não passa, sabe? Então a gente quis ter esse cuidado também. Foi uma coisa que a gente pensou bastante e eu acho que isso reflete muito no filme. Hum. Acaba sendo um tema que você ser mulher, assim que você consegue entender, se identificar e montar tudo isso. É algo que só mulheres conseguem entender e conseguem ter a dimensão de estar dentro de um relacionamento abusivo, de estar enquanto vítimas de violência, de ver a sua vida ali perdendo todo o rumo. É algo que para nós mulheres, infelizmente, a gente tem em comum, é um sentimento que a gente compartilha. É, infelizmente é. E esse filme é isso, é esse grito de socorro para que isso seja cada vez menos comum, porque infelizmente é muito comum. Todas nós temos essa vivência comum, essa dor comum. Todo mundo, todas as mulheres vão olhar aquilo e vão se identificar em alguma instância. E a gente teve essa experiência também até no próprio set, porque não sei se você viu o filme inteiro, mas tem aquela parte do documentário que aparecem todas essas mulheres falando. As próprias atrizes, a gente nessa roda de conversa antes de gravar, isso vai saindo história atrás de história, de vivências reais, que todo mundo, quando elas pegaram o roteiro, elas sabiam exatamente o que fazer. Parecia que não tinha nem que dar direção nenhuma. Elas sabiam exatamente o que fazer porque elas já passaram. E é isso, infelizmente. É muito triste. Mas voltando para coisas boas, o filme foi premiado, o que é só uma consolidação de um trabalho muito bem feito. A gente sabe que não precisa de prêmios, mas é sempre bom ter esse reconhecimento, conseguir alcançar esse patamar. Isso que agora você tá aí aproveitando o momento, curtindo o seu prêmio, mas eu queria saber um pouquinho do futuro. Quais são os próximos planos? É, eu tô com um filme pra ser lançado em setembro. É um filme que foi gravado em novembro do ano passado e ele vai vir no Setembro Amarelo. O filme vem com toda essa temática de saúde mental, temas bem importantes também. E tá pra sair esse filme. O nome dele é Pela Última Vez, é tudo que eu posso dizer. Mas é, ansiosa pra sair, pro mundo ver, pra gente falar sobre também, porque é um tema também bem importante. E é isso. Estamos em produções de outras coisas. Tô em viagem, a trabalho também, mas quando voltar pro Brasil já começo a produzir mais umas coisas. É, mas esse é o que tá agora vindo aí. Tá vindo aí.
Então a gente já pode ficar de olho nas suas próximas produções. Isso. Esse filme, inclusive, que eu falei, ele até foi premiado também no festival agora, na França também. E ele ainda não saiu, mas tá vindo, e quando vier, vamos também difundir isso, porque também tá num tema importante. Sim, Camille, ele tá disponível no YouTube. Então qualquer um que possa assistir é só pesquisar no YouTube e consegue assistir gratuitamente. Isso. Pesquisa no YouTube lá, Camille. Tá no canal chamado Feliz Set Play, que tem vários outros conteúdos legais também. E você já acha ele lá. Disponível, de graça. Tá lá. Isso foi uma decisão em conjunto? Foi uma decisão com a produtora de deixar o filme ali gratuito para qualquer um ver? Então, o Feliz Set Play, que foi o principal parceiro na produção desse filme, que é esse canal, eles têm isso como missão, assim, é um canal que todos os filmes deles são sem fins lucrativos. São filmes, inclusive, tem produções muito grandes que dignas de cinema, só que não é o foco. Pode até ir pro cinema também, vai ser muito legal, mas eles não têm esse foco do dono. Eles só querem contar histórias importantes e eles querem que isso chegue pro máximo de pessoas possíveis, e eles entendem que o YouTube é uma ótima plataforma para que isso seja, para que as pessoas consigam ver é, de forma gratuita e de forma fácil, e é isso, esse é o ponto. O ponto é que chegue, que essa informação chegue. Então, o Camille, principalmente, acho que dentro desse tema também, não tinha dúvida sobre ele estar ali nesse lugar, porque o foco é que ele seja visto e difundido, e que não exista nenhuma barreira, nem financeira, nem nada, para que ele seja visto. Ele só tá ali para quem quiser ver. Que bom, vai ter. Para encerrar, eu queria que você falasse, se você pudesse dar uma dica para quem tá em casa, também gosta de cinema, também tá aí batalhando, uma dica de como a pessoa pode se aprimorar e talvez nem chegar no mesmo lugar que você chegou. Ai, a dica é a dica que eu tenho para mim mesma. Acho que é estar em constante estudo, assim. Eu acho que ó, a arte, o cinema, eu acho que são coisas que se reformulam o tempo inteiro. Principalmente, acho que o cinema toda hora está se reformulando, métodos e conceitos diferentes. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando coisas novas. Mas eu acho que, para além disso, eu acho que meu principal conselho seria: não sabote suas próprias ideias. Se você tem uma ideia, se você tem esse sonho. Eu acho que eu tenho esse problema. Às vezes eu acabo sabotando as minhas ideias. Sabe, vem uma coisa e você acha, não sei se vai dar certo, pensa uma coisa. Não, abraça isso, agarra isso e vai. E tenta, e cria. Cria. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, sabe? E eu acho que é isso. Continuar tentando, continuar sonhando, continuar desenvolvendo, criando ideias, e não sabotar elas por medo de nada, por insegurança nenhuma. Faz isso. Eu acho que conta muito pra você, e conta muito pro outro também. Acho que a arte é essa potência de você criar uma coisa que faz sentido pro outro, faz sentido pra alguém além de você. E eu acho que prêmios são consequências, eu enxergo dessa forma. É uma consequência. Legal, muito bom, maravilhoso que a gente ganhou em Cannes, mas essa história ser contada, isso importa. Crie algo que importa pra você, que faz sentido pra você. E é isso, acho que é isso. Incrível, Maite. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero te encontrar novamente para poder falar de outros projetos. Te desejo muito sucesso e mais uma vez obrigada. Obrigada. Sucesso pra gente. Obrigada a você mais uma vez. Para ver mais conteúdos como esse, é só acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!